E continuando com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, recebemos hoje o Vladimir Codinhoto. Ele que é um oficial da reserva da Polícia Militar de São Paulo, é pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos. Vladimir, você nunca disputou um cargo eletivo, né? Não. Esta é a primeira vez que eu estou nessa empreitada, né? Tentando uma jornada diferente na minha vida. Você nasceu onde, viveu onde e mora onde? Eu nasci na capital, São Paulo. Já morei nas cidades de Valentim Gentil, de São José dos Campos. Morei na capital de São Paulo. Isso em função das transferências? Das atividades, né? Na verdade, em Valentim Gentil, eu fui para lá com os meus pais. Meu pai tinha um problema de saúde crônica de um fígado e o médico receitou para ele que ele tinha que ir para um lugar mais tranquilo, com ar um pouco mais leve, né? Puro. Mais puro, isso, mais puro. E aí fomos para lá. Dos 12 aos 17, eu morei em Valentim Gentil, onde eu trabalhei um pouco na cultura do café, né, na pecuária. Aos 17, retornei para São Paulo, aí eu já vim para morar sozinho. Trabalhei numa indústria farmacêutica por 3 anos e depois eu ingressei na Polícia Militar. Onde você aposentou, reformou? Fui para a reserva, né? Sou tenente da reserva. Trabalhei até 2017, que foi quando eu passei para a reserva. E dentro da Polícia Militar eu trabalhei em policiamento diário, que é a viatura, né? Faz o patrulhamento nos bairros. Trabalhei na tropa de choque, trabalhei no policiamento rodoviário por 11 anos. E meus últimos 8 anos foi na segurança pessoal do governador e da família do governador. Dos governadores, né? Comecei com José Serra, depois com o Goldman e, por último, o Alckmin. Quando o Márcio França assumiu para o Alckmin concorrer à eleição para presidente, foi quando eu fui para a reserva. Marcelo. Durante a sua campanha, o senhor pretende trabalhar quais cidades? Porque quando se fala em disputa à Assembleia Legislativa, a sola de sapato aí ela é bastante... Tem aquele lema, tem né? Que caminhar suor, bastante. Fala assim, a gente tem que gastar muito suor, né? Sola de sapato e saliva, né? Sim. Tem que conversar muito. Eu entendo que o deputado estadual, por mais que ele busque trabalhar uma região com mais pontualidade, ele não pode se prender apenas à região, ele não pode ser regionalista. Por quê? Nós temos 645 municípios no estado e só 94 deputados. Se cada deputado defender só a sua cidade, o que acontece com os outros municípios? Principalmente municípios pequenos, que não têm representatividade, não tem hospital, não tem segurança, não tem nada lá. E aí ele não tem um deputado para defender ele, como é que fica? Nós temos que pensar na população, eu falo, não é nem na população do estado, a população brasileira, né? Porque nós temos dentro do estado de São Paulo muita gente que não é daqui, que circula por aqui. E temos que ter programas que defendam a população de uma forma geral, né? Que propicie oportunidades de desenvolvimento, que propicie oportunidades de segurança, de tratamento de saúde. Falar que a saúde funciona é utópico isso, né? Existem programas bons, mas eles não são totalmente efetivos. Minha família depende de saúde pública e aí são meses para fazer um exame às vezes. E aí você demora para ter um diagnóstico que seria essencial para o tratamento da pessoa, né? Eu tenho um sogro que está perdendo a visão porque não tem o tratamento adequado no momento oportuno, né? Vladimir, você passou aí boa parte da sua vida, pelo menos até agora, né? Regido por uma disciplina que não é para qualquer um. Disciplina militar, hora é hora, hierarquia, enfim. E agora, você está caminhando por um outro mundo, o mundo da política, onde disciplina não existe. Hierarquia muito menos, ética então nem se fala, né? Pelo não sabe menos nem o que não conjuga-se. Eles faltaram da aula nesse dia.
Como é essa mudança? Ó, a disciplina, ela está intrínseca em mim. Porque eu parei em 2017 na polícia e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. Sou analista de perfil comportamental, trabalho com enneagrama, com treinamento, né, de equipes, formação de líderes. E a disciplina, ela continua, né? É lógico que você tem que ser flexível para você entender as pessoas. E para isso, a melhor coisa é ouvir. Se você não ouvir as pessoas, como é que você vai saber o que elas precisam? Né? A gente verifica nos políticos que eles falam que as pessoas precisam sem ouvi-las antes. Eles acham. Eles acham que sabem. Você vê algumas entrevistas que você fala assim, nossa, ele sabe muito. Mas será que ele já precisou disso alguma vez? Será que ele já foi lá em campo para verificar? Ou só agora na campanha que todo mundo vai nas favelas, todo mundo Come pastel na feira. come pastel na feira, né? Não, eu já entrei em favela muitas vezes a trabalho, né? E você vê que lá dentro tem pessoas muito boas. E temos aquela estigma de que dentro da favela só tem criminoso. E não é verdade, né? Assim como dentro dos condomínios de luxo não tem só gente boa, né? Eu falo que o crime organizado não está dentro da favela. O crime organizado está nos condomínios de luxo. Às vezes o seu filho está lá na mesma escola que o filho do traficante, do dono do tráfico. Patrão. Exatamente. Às vezes você vai no restaurante com a sua família, almoçar ou jantar junto com a família do traficante, porque teoricamente ele é um empresário. E você não pergunta para ele como que é a sua empresa é legal, sua empresa está trabalhando com o quê? A empresa... É a empresa de lavagem de dinheiro. Né? Comerciante de cocaína, de maconha. Então você tem que entender o que é realmente a vida dentro de uma comunidade carente, mas entender também que o criminoso está em todo lugar. E você não pode ficar focado só em favela. Não, favela, eu não posso passar na favela. Não é assim. É perigoso? Realmente. Tem uma incisão um pouquinho maior, tem porque eles dominam um pouco mais o ambiente? Sim. Mas a gente não pode focar nisso. E às vezes existe aquela liderança paralela que a gente fala, né? Que o traficante ele dá para a comunidade o que eles precisam. Dá um remédio para quem está precisando, dá um gás para quem está precisando, e com isso ele conquista ali, que é a técnica de guerrilheiros. Supre a ausência do Estado. Supre a ausência do Estado. É a técnica utilizada por guerrilheiros. Eu vou ali, ofereço o que a comunidade precisa e a comunidade me protege, que é o que você vê, né? E dentro dessa minha atividade policial, eu me deparei com muitas outras coisas, né? Acidentes de trânsito, que você vê que é por falta, às vezes, de uma atenção no trânsito. Hospitais, você vai socorrer vítimas e você vê que não é que os médicos não queiram atender, ele não dá mais conta pelo volume que tem de pacientes. Leitos dentro de hospitais são muito ocupados por vítimas de acidentes, que poderiam ter sido evitados se tivesse uma educação adequada, se tivesse uma orientação adequada. Hoje se fala assim, precisa da conscientização das pessoas. Se essa conscientização já tivesse sido dada na escola, você não precisaria estar focando nisso hoje. E eu acho que as escolas elas estão pecando muito nisso aí também. Então teria que ter uma reforma lá de baixo. Eu acho que a grade escolar precisaria mudar e trazer mais entendimento de cidadania, né? Do que é essencial. Eu falo assim, se você der uma aula para crianças sobre prevenção de acidentes domésticos, você evitaria muita coisa. Se você der aulas de como aplicar pequenos socorros, se alguém está engasgado, o que eu faço? Uma queimadura que se queimou ali no fogão, o que eu faço? Coisas que tem que ser rápido, não dá para esperar chegar a assistência médica. Não dá para esperar chegar o SAMU. Você tem que ter uma ação primária para que você evite que aquilo se complique, né? Então isso eu acho que falta também nas escolas. Segurança de trânsito, dá aula de trânsito. Eu ouvi que tem um projeto para acabar com a autoescola, por exemplo. Mas como que você acaba com a autoescola? De repente você traz a instrução, né, a aula de trânsito para dentro das escolas, para os adolescentes já começarem a aprender a parte legislativa, né, a parte das leis de trânsito, né, ter orientações sobre o que pode, o que não pode, como fazer. Eu fiz muitas palestras em empresas, na CIPAT, sobre prevenção de acidentes, sobre uma direção responsável. Então você vê que as pessoas não fazem ideia de como fazer isso. Eu falo que tem muitos condutores de veículos, mas motorista mesmo são poucos.
Inclusive aqueles que respeitam faixa de pedestre, uma minoria, né? Nossa, e você tem que tomar cuidado quando você vai respeitar para ninguém bater na traseira do seu carro. Exatamente, eu sempre olho no retrovisor. E outra coisa que é importante, você parou na faixa, observa se o carro do lado vai. Porque quando a pessoa começa a atravessar, ela já não olha mais. E às vezes vem um motociclista que não... Normalmente é motoqueiro. Normalmente. Que não respeita semáforo, não respeita nada. Você não dirige por você, né? Você tem que dirigir mais pelo outro. Exatamente. Você tem que já identificar qual é a intenção do outro ali na frente. Ele dá seta e não entra, às vezes ele não dá seta e entra. É comum aqui em Jundiaí, não dá seta. Seta é opcional. É acessório, né? Não, é opcional. Eu costumo dizer que não existe estrada perigosa. Não. Nenhuma. Não. O que existe é motorista perigoso. Exatamente. Que ultrapassa naquela faixa dupla, que não pode ultrapassar, em curva, em topo de morro, não está nem aí, vai pelo acostamento. Tipo, sim, eu faço meu código de trânsito. Eu acho que é isso. Tem pessoas que falam que é a velocidade que traz riscos. Às vezes não. Eu estou numa rodovia de 100 km por hora, aí Anguera, 100 km por hora. Aí alguém pega, de repente, entra na frente a 40 km por hora. Quem é que está gerando o risco de acidente? Ele. É quem entrou a 40 por hora, e não quem está a 100 por hora. Exato. Márcia. O senhor está tocando em dois assuntos que, pelas conversas, pelas entrevistas que foram feitas aqui, tem sido bastante debatido, que são educação e segurança. Uma, inclusive, o senhor conhece muito bem. Esses dois temas serão trabalhados e levados à Assembleia caso o senhor seja eleito? Sim. Uma dos meus pontos de trabalho seria a gente fazer uma renovação no processo de carreira dos policiais militares. Por quê? Existe um andamento da atividade policial militar que não favorece aos profissionais da área, né? Ou seja, o plano de carreira, ele, de tempos em tempos, ele cria um gargalo e as pessoas que estão lá não conseguem ser promovidas, e aí ficam anos e anos e anos sem ter uma chance de crescimento, sem ter oportunidades. Quando você fala de salário, uma vez eu escutei um político falando que é difícil dar aumento para a polícia militar porque o efetivo é muito grande. Eu falei, é muito grande porque a população precisa de um efetivo grande. É lógico que se você der R$1.000 para 100 mil pessoas, né, vai ser R$100 mil. Então, não, opa, só era R$1 milhão. Ficou baixa essa conta, né? Mas é o que a população precisa. Eu não posso olhar dessa forma. O Estado é um Estado rico. O dinheiro é mal administrado, mas o Estado é rico. Ele tem possibilidade para isso. O mais rico, inclusive. É o mais rico. E o que deveria ser mais forte. E hoje parece que está perdendo muito disso daí, né? O Renan Calheiros que manda, lá de Alagoas. Então. Agora, já que a gente está nesse nicho aí, polícia militar. Vamos lá. É uma curiosidade, não tem nada a ver com política, campanha, pré-candidatura, nada. A lei de trânsito diz que a velocidade mínima é metade da máxima. Exato. Aí você está numa rua que a velocidade máxima é 50 por hora, então a mínima seria 25. Correto. E você topa com uma viatura da PM, de guarda municipal, às vezes andando a passos de tartaruga. Sim. Eles não estão infringindo a lei? Em prol da sociedade, né? O Código de Trânsito também fala que as viaturas oficiais, elas têm livre circulação, elas podem parar na calçada, elas podem... Tudo em estado que seja em prol da sociedade. Eu não posso parar em cima da calçada para fazer uma coisa que não tem nada a ver com patrulhamento, por exemplo. Mas quando eu vou fazer um patrulhamento, eu tenho que andar numa velocidade que eu consiga visualizar a fisionomia das pessoas. Porque é justamente a fisionomia das pessoas que vai me dizer se existe alguma coisa errada ali ou não, né? Porque se eu passar muito rápido, eu não vejo nada. Eu vou ver alguém em uma atitude que não corresponde àquela localidade ou àquelas pessoas, se eu estiver passando, prestando atenção. E quando você passa por vielas, então, aí você tem que ter, inclusive, o que a gente chama de tirocínio policial, que é quando você começa a treinar os seus olhos para ver coisas mais distantes, né? E também, ao mesmo tempo, gerar uma segurança para a equipe. Então, esse é o motivo das viaturas realmente andarem em uma velocidade baixa. E por que normalmente ele anda na velocidade baixa? Na faixa da esquerda, quando você tem uma avenida igual a 9 de Julho, por exemplo, né, que tem um canteiro.
Porque eu estando aqui, os policiais estão do lado direito, estão olhando o que está acontecendo do lado direito, e do lado esquerdo, do lado esquerdo. Se eu estiver lá na outra face, estiver passando carros aqui, quem está aqui não consegue ver do outro lado da rua. Satisfeita a curiosidade, voltemos à área política. Política e um pouquinho de segurança. Eu vou insistir em explorar, já que o senhor é conhecedor da causa. A gente está um pouco assustado com relação a essa questão e nós, enquanto imprensa, sempre que esses casos ocorrem, a gente não tem muito o que fazer, porque sempre nos falam assim, essa é uma questão de Estado. Né? O município sempre fala, não tem muito o que ser feito porque é uma questão de Estado. Então, partindo do princípio que o senhor será, no caso, eleito à Assembleia, como é que se explica casos de falta de segurança ocorrendo muito próximo de um batalhão como ocorre aqui? Né? Nós temos testemunhando casos de falta de segurança acontecendo muito próximo do batalhão, que é o que tem acontecido aqui. Se eleito, como é que o senhor enxerga isso? É falha da segurança ou faltam programas para que o policiamento seja feito de forma correta ou programas sociais? Como é que o senhor vê isso, essa questão? É basicamente um pouco de tudo que você falou. Né? Nós temos o problema social que precisa ser observado com bastante atenção. Nós temos um baixo número no efetivo, então um excesso de trabalho dos profissionais. Ele não tem tempo para ficar com a família, ele não tem tempo para fazer um treinamento por conta própria. Então isso tudo vai saturando. A falta de efetivo que está diminuindo cada vez mais, tem policiais pedindo baixa a todo momento. Tem oficiais da polícia, capitão, que você fala assim, nossa, capitão pedindo para sair. Tem capitão pedindo para sair. Né? Tivemos mais de 200 pedidos de baixa neste ano aqui na polícia. Então, e você vê o quê? É uma legislação que não protege o profissional de segurança. É uma comunidade, né, uma população que ela não vê com bons olhos o policial e não o ajuda. Numa ocorrência, se eu preciso de uma testemunha, eu não acho, mas testemunha contra a polícia tem 50. Né? Filmagens que são feitas que só mostram um lado, né, da ocorrência ali, do fato, não mostra o outro lado. Então, o policial é sempre colocado como se fosse o truculento, como e não é, isso não é. Você sabia que se o policial bater a viatura, ele tem que pagar? O motorista da viatura tem que pagar? Eu sei que se ele se envolver em alguma encrenca, quem paga o advogado é ele. Também. Ele não tem proteção jurídica nenhuma. O Estado não dá nada. Nada. Se ele bater a viatura, ele tem que pagar. Então, ou seja, eu não posso usar a viatura para parar um veículo, né, de alguém que acabou de roubar um carro, para mim cercar esse carro. Não tem, eu não posso. A gente vê muito nas cenas dos Estados Unidos, né? O pessoal fechando, batendo a viatura no carro para parar. Aqui a gente não pode. Aqui a gente não pode nem fazer perseguição, é só acompanhamento que eles falam. Eu falo assim, como é que eu paro um criminoso se eu não posso usar os meios não letais? Né? Não posso atirar. Mas eu também não posso viatura, eu faço o quê? Só fico andando atrás dele, pedindo pelo amor de Deus, pare. Então, será que não é chegado o momento de mudar tudo isso? Eu entendo que sim. Eu entendo que nós precisamos conscientizar, olha a palavra de novo, né? Conscientizar a população de que a polícia está do lado dela e ela precisa apoiar a polícia. Quando eu vou fazer um patrulhamento, eu estou olhando o que pode ter de errado e que pode ter de risco para as pessoas de bem. Mas não é isso que a gente encontra. Então, pelo que eu estou entendendo, você vai fazer uma campanha cujo pilar, um dos pilares seria a segurança. O pilar maior que eu entendo é a corrupção. Você tem que trabalhar contra a corrupção. Porque eu vejo que esse país aqui, ele só não é um país de primeiro mundo porque a corrupção é muito forte. Se eu conseguir combater a corrupção, todo o resto vai funcionar. Por que a segurança pública não funciona às vezes? Por causa do lobby que tem para empresas de seguro, empresas de segurança, empresas de equipamento de segurança. Ou seja, se a segurança pública funcionar, o meu negócio vai diminuir. Por que às vezes a assistência médica não funciona? Porque tem lobby dos planos de saúde, tem lobby de clínicas particulares. Imagina, plano de saúde. Então, aí não vai funcionar nunca. Vocês devem lembrar que lá no passado, a escola pública era o que tinha de referência de melhor. Para você, do ginásio passar para o colégio, você tinha que prestar um vestibulinho, falava. Só quem não conseguia ia para a escola particular.
E para entrar no ginásio, você tinha o curso de admissão ao ginásio com prova. Exato, se você não passar na prova, ó, Pode esquecer. esquece, pode procurar a escola particular. A prova maior, Hoje é o contrário a das prova maior é coisas. que hoje em dia um aluno do estado que passa em primeiro lugar numa faculdade pública vira notícia, Vira né? Notícia. Então, E quando você olha assim, escolas particulares, o que elas têm na grade lá? Já tem robótica, tem aula de inglês, tem aula de francês, tem aula de 1 milhão de coisas diferentes, né? Tem aula de empreendedorismo para crianças que ainda está, eu nem sei dizer, fazer um comparativo hoje, mas seria o ginásio, né? Já tem aula de empreendedorismo, saber o que é uma liderança, o que é um controle financeiro, o que é um fluxo de caixa. E é possível Tem trazer... empresário hoje que não sabe o que é isso ainda, Eu sei. né? Mistura a conta pessoal Particular. dele com a conta da empresa e, nossa... E é possível trazer tudo isso da escola particular para a escola estadual? Eu acredito que seja possível desde que exista um plano político sério, com pessoas sérias, que não que realmente trabalhe contra a corrupção. Porque enquanto a gente tentar favorecer pessoas em benefício próprio, nada vai funcionar. aí eu vou além. Existe interesse político de trazer isso para a escola pública? Aí é que tá, né? Meu interesse existe. Agora, quem mais está junto para Se o senhor estiver lá, precisa de mais 93, isso, né? isso que eu ia dizer. Exatamente. Precisamos de pessoas sérias. E é o que eu volto de novo naquela parte. A população não presta atenção em quem é que elas votam. Se você perguntar para a maioria delas em quem elas votou para deputado estadual na última, ele não vai saber dizer. Agora, nós temos um problema sério aqui nas nossas cidades da região metropolitana de Jundiaí, que é a enxurrada de votos que vai para fora, que vão para fora, né? Por exemplo, vou citar nome, a Janaína Pascoal. A gente sempre fala dela porque é inacreditável, foi- né? Ela Uma nunca avalanche. pisou aqui, mas nem antes nem depois. 25 mil votos em Jundiaí. Na verdade, ela veio aqui um dia, que eu sei porque eu fui lá, eu estava lá na Praça Central. Um dia. Um dia. Mas na época ela era... ela Foi tava uma na- campanha boa, né? Um dia. Quantos votos ela ela conseguiu? estava na crista da onda, né? Então, mas Então, foi uma... na é verdade, Tiririca, é Janaína Pascoal, é Alexandre Frota. Tem como combater isso? Eu vou falar que tem, se a população prestar atenção. A população não presta atenção. Ela vai na onda. É como você disse, ela vai surfando. A onda está passando, eu vou surfar. Mas não presta atenção em quem são os candidatos, quem são os políticos. Essa onda Bolsonaro, ela é a mesma onda quando veio a onda do PT. Né? 2002. A onda do PT veio, trouxe um monte de votos também para pessoas que também não eram do município. E hoje, quer dizer, e na última, a onda Bolsonaro também trouxe um monte de votos para pessoas que não eram do município. Mas eu volto a dizer, a gente tem que prestar atenção em quem são as pessoas do bem que a gente vai colocar lá, porque as pessoas do bem estando lá, elas vão trabalhar pelo Estado, pelos municípios, de uma forma geral. Porque eu preciso de lei que proteja o cidadão. E essa lei não é municipalizada, é uma lei estadual. Então, se a gente vai trabalhar um programa de educação, é um programa para as escolas estaduais. Eu falo que Jundiaí tem uma boa política na escola municipal. Você vê que eles procuram fazer coisas diferentes, né? Tanto que tem a aula de italiano, né? Que não Inglês tem também, né? Que não tem nas outras. Inglês eu não sabia. Tem. Para mim, só sabia Tem aula do de inglês? italiano. Tem sim. Então, Agora, já é italiana- uma Italiano. inovação dentro da área escolar. Italiano que a gente aprende em casa, né, Márcio? Sem querer, né? Na marra. Na marra, Na porra, marra. carne. Mais de 84% da população jundiaense é descendente italiana, né? tudo Eu de também ontem. sou da região de Veneza. Né? A família lá é Codognoto. E aí aqui mudou Mas para ali é a Codognoto. região rica da Itália, né? Hã? Ali é a região rica da Itália. Né? Essa Tá ali, região é mas... E rica. tem uma família grande por lá ainda. Agora, você conta com apoio assim do pessoal da PM? Os policiais militares eles estão um pouco desanimados com seus representantes militares lá na Assembleia. Porque, além de não fazerem nada pela polícia, eles ainda favorecem o PT, por exemplo. Né? A última eleição que teve, que eu acompanhei para a presidência da Assembleia, tínhamos um major da polícia, né, que era candidato, e tínhamos o outro lado. Né? Esses oficiais que estavam lá votaram do outro lado, para favorecer a oposição. E você fala assim, mas
Como assim? Né? Como assim? Por mais que o major não pudesse não ganhar, mas os outros que fazem parte da categoria deveriam apoiar. Aí, ou seja, vai ser difícil conquistar. Então, mas o senhor não acha que esse desinteresse pela política é geral? E como reverter esse quadro? Porque muitas pessoas falam, eu não quero, eu não gosto de política, mas a política é que define o preço da gasolina, que a gente está pagando alto hoje. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa aprender que o voto é muito importante, né? E que a gente precisa ter essa consciência. Como reverter isso? De repente, na escola, voltar a ter aquela aula que a gente tinha... que é aquela Organização discussão... Social e Política Brasileira, Isso. onde você aprendia qual O é a função de SPB. cada um Isso. deles. Vamos discutir, né? Vamos discutir. É chato? Será que é chato? Não, eu Quão acho que é importante essencial. é falar sobre política? Porque você não lembra quem você votou. E aí você fica só reclamando que a gasolina tá cara, mas o jovem quer ir pra night, pra balada e... Pô, tá cara a gasolina, mas você lembra em quem você votou? Não. E tem total relação numa coisa com a outra. Né? Então, vamos lá, vamos criar uma consciência, né? Não é um dia qualquer que você vai votar e vai pro churrasco. Então, como reverter essa falta de consciência que as pessoas têm, independente da faixa etária? Que é tão importante, né? Vou falar para você que é um trabalho de longo Difícil, prazo. né? Não é rápido. Quando o Ricardo Benassi foi candidato a prefeito, eu trabalhei na campanha como fiscal lá na sessão eleitoral. Eu lembro de uma cena que eu falei assim, essa é a representação do brasileiro. De uma pessoa que estava indo votar, eu estava no portão da escola, aí ela, quem eu voto para vereador? Peraí, voltou olhando pro chão, pegou e falou assim, esse é o sortudo. Vi muito disso. Fala assim, que consciência tem esse eleitor de que a pessoa que vai estar lá vai criar leis que ele vai ter que obedecer depois?